comunicação eu reforcei no nosso grupo de WhatsApp. Depois, ontem eu reforcei novamente, hoje cedo também. Então, assim, a Nayana já tinha me falado que ela não poderia comparecer. Isso. Porque hoje é a defesa... Do mestrado ou doutorado, né? Isso. E aí a gente não conseguiu. Mas eu já tendo coro, a gente já começa, mas na próxima semana ela falou que é possível dela estar comparecendo. E eu imagino também que os demais membros também consigam. Tá legal. Beleza, Dai, a gente agradece. Não, então tá. Eu já vou dar início aqui à nossa reunião. Inicia-se hoje a 6ª reunião extraordinária de 2024, na modalidade online, né? Foi feita a convocação para todos. Agradeço aí que todo mundo conseguiu se organizar com as suas agendas. E queria também dar as boas-vindas para a Rebeca, coordenadora da URGA. Então, hoje ela está participando com a gente aqui na modalidade presencial, aqui no que a gente fica no mesmo prédio. Então, vamos lá. Item 1. Discussão e aprovação da síntese da 5ª reunião extraordinária da CETOC, que aconteceu dia 17 de junho de 2024. Todos receberam, né, a síntese da reunião. Eu não sei se alguém teve alguma contribuição. Se não teve nenhuma contribuição, a gente coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os que têm alguma coisa para salientar, que se manifestem. Informo que a secretaria não recebeu nenhuma contribuição da síntese. Ah, tá, ótimo. Então a gente coloca em votação. Os que concordam permaneçam como estão e os votos contrários se manifestem. A síntese aprovada. Item 2. Apresentação e discussão do processo de outorga CIAN número 47729/2024, requerido pela CSN Cimentos Brasil S.A., processo SEI número 2090.010025347/2024-31. Só para o empreendedor também entender um pouquinho da dinâmica, como é que funciona, nesse item vai ser primeiro a oportunidade que o empreendedor vai ter de fazer a apresentação do processo para a gente, né, para a Câmara Técnica, e após a sua apresentação, vai ser a apresentação do parecer da URGA, pela técnica que elaborou. E aí vai ser só esse momento mesmo de apresentação. Por quê? Porque a gente vai ter uma próxima reunião, que será na semana que vem, onde será apresentado o parecer da ABA, né, da equipe técnica da ABA, a respeito do processo da URGA, que vai embasar a CETOC, que é a nossa Câmara Técnica, de elaborar, né, e confirmar as informações, e esse parecer da CETOC que vai ser levado a julgamento na plenária, tá bom? Eu abro a palavra para o empreendedor fazer sua apresentação. Pessoal, bom dia. Meu nome é Vivaldo Neto, né? Eu sou coordenador de sustentabilidade da CSN Cimentos, né, do grupo CSN. Eu fico na unidade de cimentos em Montes Claros, né, norte de Minas Gerais. Está comigo aí a Stephanie, que é a nossa analista ambiental, e a equipe da Arcos Verde, né, o João Sardelli, a Carla e a Robéria, que nos ajudou nesses estudos da outorga, né? Então, assim, nesse momento eu vou até pedir o pessoal aí, a Roberta, para assumir como a parte mais técnica desse projeto, para poder passar para os conselheiros, para toda a equipe de comitê de bacia nosso projeto aí, né? Não tem grandes alterações, mas eu vou deixar ela falar aí, que é um projeto que a gente está na PC Macacos, na cidade de Perdizes, que a CSN assume todos esses ativos, né, que era da ex-Lafarge-Holcim. Para quem não sabe, a Lafarge-Holcim decidiu deixar o país e vendeu seus ativos, e a CSN adquiriu em 2021 esses ativos. Em 2022 tivemos uma aprovação do CAD e a CSN realmente, de fato, já assumiu todos os ativos que era a Lafarge-Holcim no Brasil. Robéria, você pode ficar à vontade aí para se apresentar e dar sequência aí. Bom dia, meu nome é Robélia,
Firmiano, sou engenheira hídrica e, antes de iniciar, quero saber se o Ivo já tem alguma coisa a falar antes. Por favor, que ele levantou a mão. Ivo, seu microfone está desligado. Senhor Ivo, o senhor vai falar? O microfone está desligado. É que o Adélio, pegou agora, né? O Adélio Tinoco e o Vinícius estão me passando mensagem, estão tentando entrar. Aí, ó, apareceu de novo. Adélio Tinoco e Vinícius. Não estão conseguindo entrar, estão querendo novo endereço. Eu acho que eu sei por quê. Tem alguns provedores, né, que não aceitam aquele link encurtado. Eu vou pegar do e-mail, que está com o link completo, mando aqui no bate-papo, você encaminha para ele. Um segundo. Tá? Eles estão mandando a mensagem no WhatsApp da própria CETOC. O link completo está lá no grupo da CETOC. Eu até falei aqui com eles, mas eu vou ver o que a gente pode estar fazendo, tá bom? Bem, aguarda um minuto mais ou a gente dá continuidade? Pode dar continuidade, por favor. Ok. Bem, a PCH Cachoeira de Macacos, ela já foi implantada, né? Então, é um empreendimento que está na fase de repotenciação. Então, ela já passou por um processo de outorga, uma vez, né? Já teve o processo de licença. Então, nesse momento, seria uma renovação com alteração. Ela fica aí no Rio Araguari, e a única alteração que foi colocada no empreendimento foi a troca da turbina. Então, foi acrescentada uma turbina. É um barramento a fio d'água, né? Então, não tem trecho de vazão reduzida, a água passa por cima do barramento e na soleira ao lado escoa para a turbina e já volta para o rio. O que foi feito lá foi uma mudança, uma obra no reservatório também, né? Uma parte do fundo do reservatório, mas não foi mexido no barramento. Então, o barramento ele já está implantado, continua na mesma altura do que o processo anterior. E a diferença desse processo de agora foi realmente isso, a troca do maquinário, né? Foi acrescentada uma turbina para que a potência desse empreendimento fosse de 13. Então, os impactos ambientais lá já é um impacto consolidado, vamos assim dizer, não tem o trecho de vazão reduzida, é consolidado porque o empreendimento já está lá há muito tempo, né? Então, não houve mais, assim, grandes alterações no leito do rio. Então, o reservatório não mudou, ele fica quase totalmente na calha. Algumas pessoas daí da UR regional e outros, né, às vezes até do comitê, pode até ter conhecido já esse empreendimento, que ele já é há bem tempo instalado lá na bacia. Houve só mudança do empreendedor, como eu disse, e essa questão do maquinário. E aí eu acho que a gente pode até ouvir o próprio órgão ambiental falando, né, que em todos os casos a gente vai tirando as dúvidas. Ok? E se tiver alguma dúvida também, podem, né, me perguntarem com relação ao empreendimento. Mas eu acho agora mais interessante é que se deu o parecer. Esse empreendimento, como eu falei, Cachoeira dos Macacos, ele já passou uma outra vez pela CETOC também, né? Quando ele teve a outorga, que ele já teve a outorga. Então, está na fase de alteração com
renovação com alteração, por conta dessa questão do maquinário. E aí eu não preparei nenhuma apresentação assim em PowerPoint, mas fico aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. Amélia, muito obrigada. Conselheiros aí que fazem parte do CETOC, fiquem à vontade para estar solicitando algum esclarecimento, né, por parte do empreendedor, porque isso vai ajudar a gente aí na elaboração do nosso parecer na próxima semana. Não tendo nenhuma manifestação, eu vou passar então para o IGAM, para ele fazer a apresentação do parecer técnico dele, tá bom? E aí, se for o caso, a gente esclarece mais ao final. Seu Igor, pode falar. Boa tarde. Não tem nenhuma apresentação, mas assim, existe algum esboço assim, do que era antes, o que é com a nova turbina, a questão física, a questão física mesmo eu sei que é fio d'água, mas a questão física do desvio da água, não tem nenhum esboço, nenhum projeto para a gente pelo menos visualizar. Posso pegar as fotos e colocar, mas o desvio continua o mesmo, tá certo? Existe o barramento, que a gente vê até pela imagem do Google Earth, e o canal que vai até o maquinário, ele continua o mesmo. A diferença foi só dentro da casa de máquinas, e aí foi apresentada até para a ANEEL as novas turbinas. Então, as potências dessas turbinas, a capacidade delas de geração, que ampliou para 13, mas continua sendo a estrutura ali do canal que leva a água até o maquinário continua o mesmo. A vazão é a mesma. A vazão que entra e que sai nas turbinas é a mesma. Mudou só o equipamento. Mudou o equipamento, tá certo? A capacidade de transporte da vazão é a mesma, que é o canal, não houve alteração no canal de desvio e nem no barramento, tá certo? Então, continua chegando a mesma quantidade de água dentro da casa de força. O que houve foi a mudança nos equipamentos. Ok, obrigado. Leandro, você tinha levantado a mão? Sim, Daiane. Eu queria só que ela esclarecesse se o potencial polidor degradador também aumentou com essa alteração que houve no empreendimento. Não aumentou, continua sendo PCH, tá certo? Trecho de vazão reduzida também. Não houve alteração na vazão, porque, como disse, toda a água que chega ali, ela passa, né? E tem desvio, então não tem trecho de vazão reduzida. Não tem impacto em usuários nem de montante nem de jusante, porque ali naquele trecho não tem outros usuários, mas a gente não retém a água, tá certo? No reservatório. E a água também que passa pela turbina logo volta para o rio, porque ela é quase acoplada, ok? A casa de força é quase que acoplada ao barramento. Então, em termos de poluição ou de impacto, não teve, não ampliou o impacto, tá certo? E a turbina tem uma potência maior que a anterior. Tem uma potência maior, são equipamentos mais modernos. Entendi. Né? Obrigado. Colegas, mais algum esclarecimento por parte do empreendedor? Não, tranquilo. Se tiver alguma dúvida aí, mais alguma dúvida, a gente está aberto aí para responder. Obrigada, Vivaldo. Eu vou passar então para o Igan fazer a apresentação do parecer técnico dele e depois no final, a gente abre mais um pouco então para esses esclarecimentos, tá bom? Eu vou passar para a técnica Cristiane fazer a apresentação dela. A gente vai só compartilhar aqui o parecer.
Bom dia, vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Bom dia a todos. Estão conseguindo me ouvir? Sim, bom sim. dia. Eu estou um pouco rouca, porque estou muito gripada. Então, qualquer coisa pode me interromper, se não tiver entendido. Vamos tentar um pouco sem voz. Tá, o parecer está na tela? Eu vou ler de capa. Bom, esse é o parecer técnico, né? A outorga de números 47729 de 2024, do empreendedor CSM Cimentos Brasil, SA. Ela é referente a uma PCH, né? A PCH de Cachoeira dos Macacos. Está localizada no Rio Araguari, PN2, entre os municípios de Sacramento e Perdizes. Bom, a potência dessa PCH, eles estão pleiteando uma potência de 13 megawatts. Com a potência unitária, né, são 4 turbinas, de 3,51, então 551 quilowatts. Bom, esse empreendimento ele foi classificado de porte grande na outorga, por isso que está vindo ao comitê, porque a potência dele vai passar a ser acima de 5 megawatts. Então, apesar de o licenciamento ser um licenciamento de porte pequeno, não ter alteração, pela geração de energia aumentada, foi necessário a vinda para o comitê de bacias. Vou falar um pouquinho do histórico, né? A PCH, essa PCH, ela está localizada no Rio Araguari, na Cachoeira dos Macacos, e ela foi implantada em 1952. Então, é um empreendimento já existente, já antigo, né? Em janeiro de 1997, a PCH sofreu danos pelo rompimento da barragem e foi reformada, teve um reforço das estruturas da barragem, né? Em 1998. Originalmente, essa usina ela possui uma potência instalada de 3,375 megawatts. Anterior a esse pedido de outorga, o empreendedor tinha uma solicitação de outorga para o aproveitamento hidrelétrico com outra razão social, né, era da Polimix. E ele solicitou, nesse processo de outorga, uma geração de energia de 6 megawatts. Mas esse processo ele perdeu o objetivo, porque o licenciamento não foi para frente, né? Então perdeu esse objetivo e agora, então, a empresa SM Cimentos iniciou com esse projeto, esse processo de outorga para esse aproveitamento hidrelétrico de 13, potencializando, então, a geração de energia desse empreendimento. Então, esse processo, né, refere-se a essa geração de energia. No empreendimento já existe uma central geradora de energia, uma CGH, de 3,75 megawatts de potência instalada. E aí, pleiteia-se, então, esse aumento da geração. Aqui embaixo, a gente consegue visualizar uma imagem de satélite das estruturas, né? Está um pouco pequeno, porque o parecer a gente não pode colocar imagens muito grandes, senão não cabe no SEI. Mas aí tem aqui uma pequena queda, né? Cachoeira dos Macacos, o barramento e as estruturas da casa de máquina. Então, os dados do empreendimento. Bom, a área desse reservatório é de 33,46 hectares. Então, é um reservatório pequeno, né? Deu até porte P no licenciamento, lá com as RAS, né? O NA máximo dele é de 10,3 hectares. O vertedouro é tipo soleira livre, com comprimento de 100 metros, um vão, e a vazão de projeto, conforme os estudos, é de 1.576 metros cúbicos por segundo, num período de retorno de 1.000 anos. Bom, as turbinas. Pleiteia-se, então, 4 turbinas, né? Hoje acho que tem uma geração menor, então vai ter um aumento dessas turbinas, com a vazão nominal
de 98,80 metros cúbicos por segundo, uma vazão unitária de 24,88 metros cúbicos por segundo. E a potência instalada, né, 13 megawatts. Eu vou falar um pouquinho sobre os aspectos técnicos, né? Atualmente, a PCH de Macacos opera com um vertedor de soleira livre, que ocupa praticamente todo o leito do rio, completando por um vertedor lateral em uma das paredes do canal de adução. A imagem abaixo, podemos visualizar o eixo da barragem da PCH Cachoeira dos Macacos. Aí o eixo. No momento, apenas uma das tomadas d'água está em operação, alimentando a unidade geradora com potência instalada de 3,37 megawatts. Para ampliação da capacidade, será implantada uma segunda unidade geradora de potência equivalente, aproveitando as estruturas civis já preparadas. Além disso, o arranjo final inclui a instalação de um novo circuito de geração derivado de um canal de adução já existente, com 2 conjuntos adicionais de tomada d'água e condutos forçados, que alimentarão as unidades geradoras. Cada uma com potência de 3,125 kW. Abaixo, reservatório. O reservatório, como já foi falado pelo empreendedor, ele é a fio d'água. A barragem é construída em solos argiloso compactado. O coroamento está na cota de 8,65 metros, com uma crista de 5 metros de largura. A extensão da barragem localiza-se na margem direita, com aproximadamente 200 metros de comprimento, enquanto a margem esquerda possui apenas 15 metros, sendo responsável apenas pelo fechamento do eixo da ombreira. O sistema de filtragem da barragem é composto por um filtro de areia vertical, com 0,60 metros de espessura, instalados a partir da cota 863,80 metros, e um filtro horizontal do tipo sanduíche, com espessura total de 0,70. O eixo da barragem é constituído de ombreira, da ombreira direita para a esquerda, pelas seguintes estruturas: barragem em solo argiloso compactado, muro de topo da margem direita, canal de adução, estrutura de desvio, vertedouro de soleira livre, muro de topo da margem esquerda e barragem em solo argiloso compactado. Então, essas estruturas continuarão, né? São as mesmas estruturas, elas não sofrerão nenhum tipo de modificação. O vertedor, soleira livre, comportando por um vertedor lateral, complementado por um vertedor lateral, situado em uma das paredes do canal de adução. O canal de adução localiza-se na margem direita do rio, e ao final do canal foi implantado uma tomada d'água em 2 vãos independentes, que conduzem a água por meio de 2 dutos forçados até a casa de força. O escoamento das vazões de cheia é realizado principalmente pelo vertedor de soleira livre. A estrutura foi dimensionada para suportar a passagem de cheia milenar, com capacidade de 1.576 metros cúbicos por segundo, e foi verificada para resistências da cheia de deca milenar. O canal de adução ele está na margem direita do rio e é revestido de concreto. Ao final desse canal, há uma tomada d'água com 2 vãos independentes, seguidos por 2 dutos forçados que conectarão a casa de força. O canal de adução já existente possui 10 metros de largura, a altura de lâmina d'água de 3,70 metros. As dimensões atuais desse canal permitem a implantação de um circuito adicional, sem necessidade de ampliação, como já foi reforçado pelo empreendedor. Nos primeiros 33 metros, o canal atenderá às 4 unidades geradoras. Assim, o trecho do canal original, que alimentará a unidade 1 e 2, terá uma extensão de 35 metros até a tomada da água já existente. E a derivação destinadas às unidades 3 e 4 terá 34 metros de extensão.
casa de força também ela é do tipo brigada, né? A estrutura é composta por 2 blocos com 10 metros de largura e 22,73 metros de comprimento cada. A casa de força restitui a vazão turbinada diretamente ao rio, sem a necessidade de um canal de fuga. Próximo, né? E a água conduzida a cada turbina deverá ser devolvida para o rio por meio de tubo de sucção. As turbinas operarão sob o regime de queda líquida referente a 15,64 metros. Sobre a geração, né? A usina ela será equipada por 4 turbinas, como já foi dito anteriormente, mantendo a solução proposta no inventário. A regra operativa. A operação da usina será baseada na vazão turbinada total. As 2 primeiras unidades geradoras operarão com a vazão nominais de 23,56 metros cúbicos cada, enquanto as outras 2, né, que serão implementadas, operarão com 21,34 metros cúbicos cada. A 4ª unidade só entrará em operação quando a vazão turbinada ultrapassar 68,46 metros cúbicos por segundo, garantindo que os períodos de menores vazão, o despacho da usina possa ser feito com 3 unidades, permitindo o desligamento de uma para manutenção. Nos meses de julho a setembro, as vazões são historicamente mais baixas, o que possibilitará que as manutenções programadas sejam realizadas sem alterar a geração de energia. Agora, característica do regime hidrológico. Só um minutinho, deixa eu tomar um pouquinho de água. E a voz está sumindo. Bom, as estações pluviométricas utilizadas nos estudos foram essas: a Desemboque, Santa Juliana, Ponte Santa Juliana, Porto Saracura, Porto Monjolim, e todas estão localizadas no Rio Araguari. Com base nas características pluviométricas e geológicas, os estudos apresentou uma curva de regionalização de vazão específica para o Rio Araguari, aplicando a área de contribuição da PCH Cachoeira do Macaco, conforme o gráfico abaixo. Então, fizeram uma extrapolação, né, com os dados dessas vazões, né, e o que encontrou foi, a partir da curva de realização, estimou-se uma vazão específica de 25 litros por segundo por quilômetro quadrado para o local do eixo do inventário. E nos estudos foram apresentadas as vazões máximas, né, com período de recorrência de até 10 mil anos, né? Então, as vazões no período de recorrência de 2 anos foi de 458 metros cúbicos por segundo, a vazão máxima, né? E no período de 10 mil anos, 1.561 metros cúbicos por segundo. Apresentou-se também as vazões médias mensais. A metodologia para o cálculo dessas vazões foi baseada na relação entre a área de drenagem, entre o ponto de interesse, né, e o posto de medição com base na estação de emboque. Essa relação foi corrigida, né, pela vazão específica calculada, então é um cálculo para você extrapolar esses monitoramentos de vazão para aquela área de interesse, né? E abaixo a gente tem a curva de permanência das vazões médias mensais. O que a gente está um pouquinho difícil de enxergar aqui, mas o que a gente observa? Nesse gráfico tem o quê? Metros cúbicos por segundo, as vazões, que estão aqui, né? Metros cúbicos por segundo, e aqui o tempo de permanência. Então, em 90, mais ou menos 90% do tempo de permanência, a vazão média mensal ficou entre 45, mais ou menos 45 e 47 metros cúbicos por segundo. Foi o que realmente os estudos apontou, né, como já foi dito. Aqui está a série histórica que foi utilizada, né? E aqui a gente percebe que as vazões mensais mais altas, elas estão, como foi já falado nos estudos, elas estão entre os meses de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro.
Então, gera-se aí uma geração de energia maior nesses períodos, né? Porque a média mensal foi de mais ou menos 157,8 metros cúbicos por segundo em janeiro, 140,1 metros cúbicos por segundo em fevereiro, então foi bastante alto. Nos meses de junho, julho e agosto e setembro, que teve uma vazão menor, né? Em julho ficou 48,9, 40 em julho, setembro 47. Então, o que verifica-se? Que pelo menos, até com essas vazões menores, se gera energia, né? Porque a vazão unitária para gerar é 24,88 metros cúbicos por segundo. Então, nesses meses também há a geração de energia. Não de todas as turbinas, mas ocorre a geração. As vazões mínimas. O empreendedor apresentou as vazões mínimas e o IGAN também faz o cálculo, né, da Q710 para a gente verificar qual é a vazão mínima, se está de acordo ou não. No cálculo do IGAN, o que a gente encontrou? Uma Q710 de 8,85,6 metros cúbicos por segundo, muito próxima daquela que o empreendedor apresentou, que foi 8,74 metros cúbicos por segundo. Então, a vazão mínima foi bem próxima e o trecho de vazão reduzida. Vamos lá. O trecho de vazão reduzida ele é quase inexistente, né? Então, ele, nos estudos mostra que ele tem 100 metros de comprimento, né? E que mostra nos estudos, através dos monitoramentos apresentados, que a vazão que percorre nesse trecho, ela é bem superior à Q710. É 14,91 metros cúbicos por segundo. Então, a gente não tem esse problema de ter uma vazão reduzida nesse trecho, não tem usuário, é um trecho pequeno, que está totalmente dentro do empreendimento, né? Então, o trecho de vazão reduzida realmente nesse empreendimento não foi problema. A vazão ajusante do empreendimento. O regime de operação previsto para PCH é a fio d'água, como já foi visto, né? Então, toda a água que passa, após passar pelas turbinas, toda a água ela é devolvida para o curso d'água. Então, não há prejuízo, né? Passando pela turbina, a água toda já é devolvida, toda a vazão. E a gente vai pedir, então, também esse monitoramento como condicionante. E aqui está a área de drenagem e a nossa conclusão, né? A equipe técnica apresenta um parecer favorável a esse processo de outorga, desde que atendidas as condicionantes listadas nesse parecer e as possíveis condicionantes propostas, né, pela setor. Então, o que a gente colocou como condicionante? Realizar um monitoramento de vazão ajusante do empreendimento. O monitoramento deverá comprovar que a vazão defluente nunca será inferior à vazão mínima definida, que é os 50% da Q710. Considerando que toda vazão, num cenário que toda vazão acima seja outorgada, né, então chegando à mínima ali 50% da Q710, deverá ser restituída esse valor. Os dados deverão ser apresentados de forma compilada semestralmente ao órgão gestor. Caso ocorra o não cumprimento dessa condicionante, o empreendedor deverá comunicar imediatamente o órgão. Segunda condicionante, manter a identificação dos pontos de monitoramento, bem como toda a limpeza dos acessos aos pontos existentes. Isso para facilitar uma eventual fiscalização, né? E a terceira condicionante, implementar a estação de monitoramento da vazão no trecho de vazão reduzida, se for possível, né, porque é um trecho muito pequeno, 100 metros, então, e realizar o monitoramento diário dessa vazão. Os dados também deverão ser compilados e enviados ao órgão gestor semestralmente. Caso ocorra o não cumprimento da condicionante, o empreendedor deverá comunicar ao órgão gestor. E o prazo para a implantação dessas estações é de 90 dias após a publicação da portaria de outono. E é esse o nosso parecer. Alguma dúvida? Estou à disposição, estamos à disposição. Conselheiros, fiquem à vontade aí para tirar alguma dúvida, uma técnica.
pode falar. E depois o Leandro. É que eu tinha esquecido de abaixar, desculpe. Seu Igor, a gente não está escutando o senhor. Oi? Ele disse que tinha esquecido de abaixar a mão. Deixa eu ver. Seu Igor, o senhor ainda está com o microfone desligado. Eu vou passar para o Leandro fazer a manifestação dele, depois eu retorno para o senhor. Leandro, fica à vontade. Tá, joia, obrigado. A minha pergunta é sobre, porque eu acho que o licenciamento, qual que é o licenciamento ambiental de lá? Qual que foi a classe? Vocês estão me ouvindo? Ah, sim. O licenciamento ambiental de lá foi LAS, qual que foi? Leandro, só um momentinho. Eu não estou te escutando aqui. O pessoal está escutando a gente bem? Nós estamos te ouvindo. Eu acho que eles não estão escutando. Ô, Leandro, o licenciamento lá foi pro Las Cadastro, Leandro. Entendi. Com a DN 217, a PC Macacos é passivo de licenciamento de Las Cadastro, né? Seguindo Então, todos os critérios da DN. certo. Não, a minha pergunta é devido à questão de assim, no meu entendimento, isso gera um impacto relevante para a iquitiofauna, né? E como foi só uma lascadastra, acredito que isso não tenha sido solicitado lá no licenciamento. Eu não sei se seria pertinente agora, mas ao meu ver, essa sucção gera um impacto sobre a iquitiofauna local. Eu não sei se aqui nesse processo seria o local adequado para discutir isso, mas eu queria ver se foi feito alguma coisa em relação a isso, foi implantada alguma ação para mitigar esse impacto em relação à iquitiofauna na época. Assim, Leandro, só para trazer para você aí, né? A gente fez nas últimas licenças de lá, a gente tinha esse monitoramento, mas assim, ao longo desses relatórios, a gente não apresenta grandes impactos em relação a isso, né? Até pelo todo o contexto de ser a questão do fio d'água e a questão logo na sequência de liberar o fluxo d'água. Então, assim, a gente fez os monitoramentos, mas as medidas assim relativas que a gente adota, elas é o curso natural do rio, falar assim com você. Não tem assim, não foi nos trazido esses últimos relatórios que a gente tinha de condicionante, impactos que exigia do empreendedor alguma ação de imediato, entendeu? Entendi. Essa sucção, ela não gera, quando a água passa pelas turbinas, ela não gera mortandade de peixes, não. Assim, vamos falar assim, como é fio d'água, né? Então, assim, quando chega na parte da entrada para as duas turbinas, aquele fluxo de água ali, geralmente os animais aquáticos, eles não tendem a seguir aquele fluxo, eles seguem o fluxo da cachoeira descendo por lá. Não tem uma mortandade, assim, falar significativa ou algo que gere grandes impactos, sabe? É algo assim, até que a gente fez os monitoramentos, né? Porque na última tinha esses monitoramentos, mas é algo que a gente estava até já preparando um embasamento técnico até para falar assim, poxa, não faz sentido eu ter essa condicionante, sabe? Com embasamento técnico, que é o caso que o pessoal apresentou aí quando a gente vai falar de montar uma estação num trecho de 100 metros. É um grande desafio para a gente montar essa estação num trecho de 100 metros, mas para a gente poder falar que, tecnicamente, para pedir a questão da como condicionante atendido ou exclusão da condicionante, a gente precisa comprovar tecnicamente toda a dificuldade de montar essa estação nesse trecho, sabe? Por isso que a gente nem fala assim, nesse momento, falar assim, essa condicionante é inviável. Primeiro a gente vai avaliar tecnicamente, ter toda a justificativa, trazer empresa, olhar tecnologias, para depois a gente chegar se é viável ou não ter essa estação, entendeu? Se a gente consegue realmente implementar isso. Só dando um comparativo. Sim. Entendeu? Essa condicionante continua sendo executada? Sim, de monitoramento até o ano passado,
a gente fez as campanhas. Tem todos os relatórios. Correto. Ok, eu estou satisfeito com a resposta. Aproveitando aí, Vivaldo, até o ano passado, significa que esse ano vão parar? Não significa que vão parar, né? Igual eu falei, igual eu estava justificando para o Leandro, a gente tem todos os dados técnicos para a gente fazer um grande relatório agora técnico, para apresentar para a unidade de regularização ambiental, que é a URA, a questão de ter ou não ter a condicionante, né? Porque às vezes a gente tem um custo, mas você não tem um impacto tão relevante, sabe? Você tem um monitoramento, mas que não te traz grandes ações que vai mudar ou que vai melhorar aquilo. Então a gente acaba que dispensa um recurso financeiro, que é algo que a gente não. Como é que poderia ser mais assertivo assim? Que a gente não tem grandes ações, que a gente não demonstra para a gente que a gente está sendo um potencial impacto naquele leito, naquele fio d'água ali, sabe? Então, é igual que eu estava explicando para o Leandro, que pegando um gancho, a gente tem aí do IGAN, do parecer, montar uma estação de 100 metros para monitorar uma vazão. Só que eu não vou falar agora que a condicionante é inviável. Primeiro eu preciso de dados técnicos, de um relatório, contratar a empresa, olhar tecnologias e ver se realmente conseguimos implementar. Vamos implementar, vamos apresentar os relatórios. Não conseguimos implementar por inúmeros fatores que a equipe técnica relatou aqui, enfim, o que se pode ser sugerido nessa condicionante, entendeu? Só dando uns últimos 10 anos, a gente fez todos os monitoramentos lá de ictofauna, enfim, fizemos todos os monitoramentos, mas não tem, assim, grandes ações do empreendedor, não teve grandes mudanças, vamos falar assim, na espécie naquela região, sabe? E como é fio d'água também, na época seca, né, a gente tem muita dificuldade. Então, a PC Macaco, o fio d'água, esse volume não passa pelo fio d'água. Vamos falar assim, na época seca, a gente perde essa capacidade, então a gente não tem tanto impacto. Em resumo, falar assim, dos relatórios, né? Nos últimos relatórios que a gente vem acompanhando, a gente não tem essas questões. Essa estação é condicionante que vocês estão analisando, que ela seria dispendiosa? Isso, agora que foi apresentado pelo IGAN no parecer, cita a condicionante de implementar uma estação num trecho de vazão de 100 metros. Aí o que eu estou querendo dizer é que vai ser um grande desafio você montar uma estação num trecho de 100 metros. Então, assim, só que para mim poder trazer isso para o IGAN, primeiro eu vou buscar no mercado, lógico, vai que tem uma tecnologia, vai que tem alguma nova forma de fazer nesses 100 metros, e dá para fazer, a gente vai fazer. Agora, se não der para fazer, a gente vai trazer também toda a justificativa técnica, o porquê de não fazer, entendeu? Que é um grande desafio. Você fala 100 metros, é um grande desafio. Okay. O trecho é muito curto, entendeu, Ivo? Esse é o maior desafio nosso, o trecho é muito curto. Mas a Robélia também pode me ajudar na resposta. Mas com relação a monitorar trecho de vazão reduzida, não é só desse empreendimento, certo? É de vários outros, a questão do acesso ao local, para você colocar o equipamento e monitorar esse equipamento, às vezes não é viável, igual falou a 100. Talvez ali mesmo seja melhor colocar 200 e a 300, em que a pessoa possa chegar na beira do rio, ter acesso a uma régua, poder fazer a batimetria, né? E todo esse levantamento, por exemplo, fazer a batimetria. Se vocês voltarem lá na foto, aquilo lá é uma cachoeira toda empedrada logo depois do barramento, né? Então, não é todo o equipamento que vai conseguir medir a vazão, exatamente, tá certo? Até porque com a queda de água faz todo um movimento ali, e não é fácil você ter uma medida exata. A medida mais certa no trecho de vazão reduzida, naquele caso ali, seria pelo barramento e pelo vertedouro. Como é que você mede a vazão ali? Você calcula a lâmina d'água que está passando em cima do barramento, tanto do barramento como a lâmina d'água que está passando no canal, porque aquela lâmina d'água que extrapola do canal também cai naquele trecho de 100 metros. Então, seria colocar ali uma régua, um medidor e monitorar. Agora, se você já fala assim, você tem que colocar exatamente no trecho, você já tem que colocar onde está chegando essas duas fontes de água, a que está passando do barramento e que está saindo do canal. E aí, para você colocar ali um equipamento que vai te medir aquilo, não é fácil.
como eu falei, quando você mede exatamente no vertedouro, você mede a lâmina d'água e faz todo um cálculo ali de geometria, né? Pelo comprimento e pela altura, e você sabe o volume que está passando ali. Mas exatamente no trecho de vazão reduzida, nesse de 100 metros, vai ser difícil. Então, uma outra possibilidade seria ser a 200 metros. Aí a gente teria que ir lá na margem do rio e ver se a calha permite que você coloque lá um equipamento e também faça a aferição, né? Vá lá com equipamento, com um molinete, com um ADCP, para que você vá calibrar seu equipamento, porque também tem toda uma calibração do equipamento. Então, a gente tem que estudar como fazer, e aí, como ele disse, às vezes colocar no de 100 metros não vai dar um resultado que vai deixar depois o empreendedor ou mesmo o órgão tomar decisão. Que há muitas vezes a gente tem os monitoramentos, igual ele falou assim, temos os monitoramentos da ictiofauna. Qual é a decisão? Aí não tem uma decisão. O que a gente faz com esse monitoramento? A gente detectou que tem esse peixe nessa época. O empreendedor tem que fazer o quê com isso? Então, o empreendedor fica também sem a orientação, tá certo? Então, nesse caso aí do monitorar a vazão, tanto a jusante como a montante, o empreendedor sabe o que tem que fazer. O que a gente tem que ver é, tecnicamente, é possível fazer, mas não estamos, assim, fechados a não fazer, né? Não, Vivaldo? Não entendi. O que eu não entendi é assim, Isso. porque é uma condicionante de uma estação de monitoramento da ictiofauna, não é que nós estávamos comentando? Que você falou, Não. Vivaldo? Não, A condicionante no parecer é da vazão. vazão. E aí eu só dei um exemplo, pegando essa da condicionante agora, dessa nova ortoga, com exemplos da ictofauna. Só exemplo comparando, sabe? Entendi. Só um comparativo. Porque às vezes você tem ali, ó, você monitora a fauna, sei lá, vou dar um exemplo, você monitora ali 10 anos, mas o que fazer? Quais são as ações que a gente vai ter ali? E às vezes você não tem um impacto, vamos falar assim, impacto, né, existe, mas você não tem um impacto relevante que vai te falar assim, vamos adotar isso, aquilo, enfim, é basicamente isso que eu queria estar passando pro Leandro, sabe, quando ele me questionou. A gente fez, tem um compilado muito bom dos últimos 10 anos. Mas eu entendo assim, que justamente o impacto você só sabe dele a partir do monitoramento, lógico, né? Então, assim, ele faz um monitoramento de 10 anos. Você vê se existe uma qualidade de peixe que passou a ter um desequilíbrio entre algumas espécies e tal. É só o monitoramento que vai trazer isso, né? Sim, sim. E eu acho que quando a gente fala assim, é um grande desafio, os desafios são os desafios mesmo que os condicionantes impõem para o empreendedor, né? Desafios Não, a serem enfrentados. concordo, plenamente. Vivaldo, Sim. só mais uma. Essa Leandro, um momentinho. condicionante. Leandro, deixa a Cristiane falar a respeito da manifestação aqui do seu Ivo, da Robélia, do Vivaldo, e depois você complementa, pode ser? Tá ok, obrigado. Então, essa condicionante é uma condicionante padrão, né? Tem que ter um monitoramento do trecho de vazão reduzida para qualquer hidrelétrica. Não necessariamente tem que ter uma estação. O que nos interessa é realmente esse monitoramento. Se existe outra forma de monitorar, pelo o vertimento do vertedouro, né, diminuir do que está saindo no canal de adução, existem outras formas. Isso pode ser apresentado. Agora, o que tem que ser é monitorado. Perfeito. Então, eu até sugiro, em vez de implantar estação de monitoramento, a gente pode colocar na condicionante apresentar monitoramento da vazão do trecho de vazão reduzido. Porque a forma que você vai apresentar não nos interessa. O que interessa é esse monitoramento. Né? E como é uma condicionante padrão, e cada hidrelétrica realmente tem as suas características, né? Tem umas que tem um TVR muito grande, que pode ser implantado ali. Essa é um TVR muito pequeno. Eu concordo que pode ser através do vertimento, diminuído que está saindo no canal de adução, né? Desde que seja representativo. Ok?
Não, é só para falar que, complementar, por exemplo, em relação à questão do monitoramento da fauna, sobre o que fazer, as ações a serem implantadas mediante os resultados do monitoramento, isso geralmente é tratado na renovação da licença, né, do licenciamento. Então, você monitora lá durante 10 anos, e quando você vai renovar o licenciamento, o órgão ambiental analisa as informações que o empreendedor apresentou e fala, olha, mediante esses resultados, nós vamos dar continuidade ao monitoramento, a gente vai implantar um outro sistema, ou então, olha, não foi satisfatório, tem que melhorar, ou então pode excluir. Então, acho que isso tudo durante realmente a renovação do licenciamento, no meu entendimento. Seu Igor, o senhor ainda quer se manifestar? Que a sua mãozinha está levantada. Seu Igor, o senhor ainda vai se manifestar? Senão eu vou passar para a Patrícia. Patrícia, fica à vontade. Bom dia, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Ok. Para quem não me conhece, né, o pessoal do empreendimento, eu sou Patrícia, analista ambiental da ABA, e a minha pergunta é com relação às máximas, né? A gente está analisando aí um empreendimento que ele já teve um dano estrutural informativo aí no relatório, inclusive, né, que passou por um processo de rompimento, e eu gostaria de saber se nessa avaliação, se vocês tiveram aí a possibilidade de simular, fazer uma modelagem com relação aos eventos extremos, né? Uma análise mais detalhada aí com essas vazões máximas, inclusive com estudos de remanso, ver de que forma essa área ali adjacente, né, a gente pode ter algum impacto, influência mesmo de toda a área vizinha, né? Tendo em vista as variações que a gente está tendo com os efeitos climáticos, essa concentração maior das chuvas. Se vocês puderem esclarecer um pouco mais aí sobre essa condição de risco, análises hidrológicas que foram estabelecidas aí no empreendimento, ok? Obrigada. Patrícia, só respondendo a excelente pergunta, viu, Patrícia, e esclarecendo para todos, né, na época que a gente teve esse incidente, o maior impacto nosso foi na nossa casa de bombas, né, que ficou submersa, vamos falar assim, nós tivemos realmente essa questão. Para quem não conhece o grupo, ele tem, depois disso, ele fez toda a avaliação de infraestrutura. Nós temos uma equipe de DSCQP, uma equipe de engenharia que vai nas plantas, faz todo esse trabalho. E a gente tem também agora, né, uma determinação do grupo referente a mudanças climáticas, né? Então, assim, a gente tem vários controles que a gente implementa internamente, anemômetro para velocidade de vento, que a partir de 80 km a gente tem que ter um alarme, 100 já é outra situação, acima de 120 aí já é crítico, a gente já adota algumas ações para avaliar a infraestrutura. Então, a gente tem todo um controle que a área de engenharia trabalha essa questão, não só no nosso negócio de energia, como no nosso negócio de cimentos, como no nosso negócio de mineração. Eu não tenho aqui para você para te passar os dados de estudo, isso e aquilo, mas assim, a gente trabalha toda essa vamos falar assim, essas ações para que a gente não possa mais ter esse tipo de evento. Então, assim, nessa época que teve esse acidente, a primeira reflexão é o que a gente pode fazer diferente agora para que essa casa não seja submersa? O que a gente pode fazer agora para que isso não aconteça? Então, assim, hoje a gente já tem uma estrutura bem estruturada no grupo, departamentos que só olham essas questões de mudança climática. A gente tem um plano de ação, cada segmento tem o seu, cada fábrica tem o seu. Você pega, por exemplo, a minha fábrica que fica no norte de Minas, ela usa 70% do consumo de água dela para produzir o cimento, vem de água de chuva. Olha que coisa, o pessoal às vezes muita fala, moço, mas você está no norte de Minas, local que não chove, e 70% da água vem proveniente de chuva, que é o sistema de drenagem da fábrica, da mina, tudo é bem feito, vai para um reservatório e volta para o processo industrial. Então, assim, hoje a gente usa 30% do poço tubular, a gente só tem um poço. E, por curiosidade, uma fábrica de cimento gasta 700 metros cúbicos, em média, por dia para fabricar cimento. É muita água. Então, assim, essas questões de mudanças climáticas a gente tem muito bem estruturado, entendeu? Mesmo chovendo pouco, se você tem canaleta, sistema de drenagem limpos, bem feito e um direcionamento, você consegue captar água para você produzir o cimento.
Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Toda a manutenção do circuito ele tem que fluir ao longo dos anos para você ter capacidade de armazenar água. Então, todas as questões estão dentro do plano nosso de mudanças climáticas. Não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas a gente tem toda uma série de ações, tanto na PC Macacos, eu tive lá recentemente, eu sou um dos que faz essas inspeções ambientais, que traz essa temática para o grupo. Então, a gente tem algumas, por mais que a PC Macacos é muito pequena, para quem não conhece, é um fio d'água, é um negócio muito otimizado mesmo, né? A gente não tem um barramento assim, igual barragens, que se estoura, pode causar um desastre, então não é bem assim no fio d'água, né? Que a maioria do rio segue seu curso normal, mas enfim, a gente tem sim todo um plano de contingência para isso. Ok, obrigada aí pela resposta. Eu acho que a Robélia quer complementar alguma coisa, né? Eu só queria complementar para a Patrícia, é que a chuva máxima, Patrícia, o barramento não retém, tá certo? Que ele não é um barramento de regularização de vazão. Então, toda a onda de cheia que chegar vai passar. E o dano maior, como ele falou, foi exatamente na casa de força, porque a água inundou ali e levou. Que foi também que motivou eles a trocarem os maquinários, tá certo? Colocar maquinários mais modernos e reforçar a casa de força. Mas, em termos disso, a barragem ela não tem capacidade de regularizar a vazão, então ela não vai segurar a cheia que chega no rio, tá certo? Ela vai deixar passar. O que é bem reforçado ali que ele disse é a questão da segurança da estrutura. Então, é uma estrutura compacta, mas muito segura, porque o dano não foi no barramento em si, né? O barramento não rompeu e rodou, igual a gente viu nas cheias lá no Rio Grande do Sul, não. O dano maior foi na casa de força, ou seja, foi o que estava depois do empreendimento, ok? Então, em termos de havendo grandes vazões, ondas de cheia ali, é bom saber que aquele barramento ele não tem capacidade de segurar a onda de cheia para quem está depois, né? Para quem está jusante dele. Inclusive o empreendedor que tem a casa de força dele ali. Então, precisa-se sim tomar essas medidas. As medidas com relação à segurança de barragens estão sendo tomadas. Mas com relação a eventos extremos, tá certo? Então, também, igual você falou, o remanso. O reservatório não enche, não alaga a montante, né? Se a montante estiver alagado, não é por conta do barramento que é ali uma intervenção, porque a intervenção dentro do leito do rio é muito pouca expressão, né? O reservatório quase que não sai da calha do rio, tá certo? É isso que eu queria. Ok, perfeito. Patrícia, você ficou satisfeita? Tem mais algum esclarecimento? Não é só, eu finalizo. Demais conselheiros, vocês querem mais algum esclarecimento por parte do empreendedor, por parte do IGAM? Apesar que na próxima semana, após a elaboração do parecer da ABA e a gente finalizar o nosso parecer da CETOC, também vai ser o momento também da gente estar discutindo aí um pouco mais também sobre o assunto antes da gente levar o parecer da CETOC para a plenária do comitê. Então, considerando que eu acho que já está bem esclarecido nesse primeiro momento, né? O empreendedor, tanto também se disseram, caso tenhamos algumas dúvidas, a gente pode estar procurando eles. Eu vou dar prosseguimento. A gente está no item 3 agora da pauta. Outros assuntos. Eu queria só estar... Eu vou estar reforçando com vocês duas coisas. Seria a data da próxima reunião, que vai ser dia 30, e ela também vai ser online. Contei com a presença de todos, mas a gente vai estar encaminhando a convocação. E aí eu vou pedir para a Lília e para a Sandra, se possível, encaminhar a gravação da reunião de hoje para os membros da CETOC, porque teve alguns que não participaram, então pelo menos eles tomam conhecimento e possam estar mais preparados para estar contribuindo com a gente na próxima reunião. Ok, Daiane. A gravação será encaminhada pelo e-mail aos membros da CETOC. Muito obrigada. E eu esqueci de falar no início, mas a Lara, eu acho que ela quer registrar a presença
ela gosta sempre de fazer o registro. Eu não sei se ela está. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Conforme a Daiane falou, gostaria de fazer um registro da reunião e todos os presentes, por favor, se puderem abrir a câmera para ficar registrado. Um minutinho. Pessoal, desculpa, hoje eu estou sem câmera aqui no meu computador, tá? Tudo bem. Perfeito. Obrigada, pessoal. Um ótimo resto de dia para todos. Muito obrigada, Mara. Só mais uma coisinha. Sandra e Lívia, a reunião da plenária vai ser online ou ela vai ser presencial? Até o momento ela será online. Nós podemos verificar com o presidente Silvio e eu lhe informo. Tá. Não. Assim, eu acho que todo mundo aqui também vai preferir que ela seja online, até a questão de a gente poder participar melhor. Mas então tá bom. Então na próxima semana a gente confirma isso. Pessoal, se vocês quiserem se manifestar, quiser falar mais alguma coisa, agora é o momento. Eu vou só agradecer a todos os conselheiros, o Igan, o pessoal aí, e a gente está à disposição para qualquer dúvida, né? Todos os presentes aí que precisar alguma coisa, a gente está à disposição. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Vivaldo, Robélia, muito obrigada. Eu estou falando em nome da equipe do grupo da CETOC, mas também dos demais membros aí do Comitê de Bacia, tá bom? Muito obrigada mesmo, obrigada, Aba. E a gente encerra a reunião agora às 10h16. Um ótimo restinho de semana para vocês. Obrigado a todos. Pessoal. Estamos juntos aí, até a próxima. Bom dia. Um abraço. Bom dia, obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais. Bom dia.